Classificação clínica da Covid-19 segundo a gravidade. Isso aqui, gente, o Ministério da Saúde ele fez um manual, tá? Uma diretriz para a condução desses casos. Então a gente tem que entender o que é caso leve, o que é caso moderado e o que é caso grave. Então, quadro leve seria aquela paciente que tem uma síndrome gripal, com tosse, dor de garganta ou coriza, seguido ou não de perda de olfato, que seria a anosmia, né, que a gente sabe que é super frequente, alteração do paladar, principalmente a perda do paladar, que a gente chama de ageusia, coriza, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgia, fadiga e cefaleia. Ou seja, uma síndrome gripal, um quadro respiratório simples, né? A princípio, esse seria um quadro considerado leve. O que seria um quadro moderado? Uma paciente que tem tosse persistente, tem febre persistente diária ou tosse persistente, mais piora progressiva de outros sintomas relacionados à Covid-19. Então, a dinamia, falta de força física, prostração, hipotermia, baixa temperatura do corpo, né, diarreia, ou pelo menos um dos sintomas acima, mais presença de algum fator de risco. E o que a gente chama de grave? É aquela paciente que tem síndrome respiratória aguda grave. E olha que interessante, essas pacientes aqui, elas têm uma ficha de notificação específica para síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, é uma paciente que tem síndrome gripal, que apresente dispneia, desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de O2 menor que 95% em ambiente, ou coloração azulada de lábios ou rosto. Tá? Então, isso aqui é a classificação clínica da Covid segunda gravidade e de acordo com o Ministério da Saúde, que é provavelmente o que vai cair na sua prova. E em relação aos sintomas leves, o que a gente vai fazer? Uma paciente que tem sintomas leves, qual que é a conduta para essa paciente? Então, obviamente, a gente vai orientar isolamento domiciliar para essa paciente, vai iniciar oseltamivir 75 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, se os sintomas começaram a menos de 48 horas. Ah, mas depois veio confirmação de Covid. Tenho que manter o oseltamivir? Tenho que manter. A gente sabe que existe muita concomitância de influenza com Covid. Então, se há concomitância dos dois vírus, a gente mantém o oseltamivir, porque gestante também é grupo de risco para influenza. Tá bom? Orientar sobre contato telefônico a cada 24 horas para acompanhamento da evolução da doença e informar o resultado do exame RT-PCR colhido. Então, a gente vai, por obrigação, a gente tem que entrar em contato. Tá? Aqui em São Paulo, como é que funciona? As regionais de saúde têm controle através das fichas de notificação e entram em contato com essas mulheres para saber como é que elas estão. Tá? Então, existe esse contato telefônico, sim, para saber como é que tem sido a evolução dessas mulheres. Se pesquisa positiva para SARS-CoV-2, Covid, né, informar a gestante e seus familiares sobre a necessidade de isolamento por até 10 dias do início do quadro clínico. Por que até 10 dias? A gente sabe que isso tem modificado sempre, né? Então a gente já tem agora atestados para 7 dias, mas para esses 7 dias, gente, a gente tem que estar completamente assintomático por pelo menos 48 horas, tá? Aí sim a gente consegue liberar do isolamento. Mas se a paciente ainda tiver sintoma, liberação só após o 10º dia. Então a orientação é até 10 dias, tá? Pode ser antes? Pode ser antes. Mas a orientação que a gente deve passar é que seja até 10 dias. Combinado? Orientar, quando houver piora clínica, que a gestante deverá procurar a unidade hospitalar para avaliação e possível internação. Então, a gestante tem que estar ciente. Houve piora, está sentindo falta de ar, está sentindo que a coisa está evoluindo, vai para o hospital, tá? Em algumas cidades, né, existem hospitais que foram referenciados para Covid. Essa mulher deveria procurar um centro especializado ali ou que esteja atendendo esses casos, né? A gente sabe que agora já tem diminuído isso, os hospitais meio que estão voltando a funcionar normalmente. A vacinação trouxe um pouco essa tranquilidade para nós, mas lembrar que ela tem uma referência para voltar, tá? Enfatizar atenção no período entre o 7º e o 14º dia do início dos sintomas. Mais frequente piora do quadro clínico. Por quê? Olha que interessante. Quando a gente olha esse gráfico, tá? Quando a gente vê aqui, a gente divide a doença em estágios. Estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Quando a gente olha para uma mulher com Covid, o estágio 1 seria o estágio que todo mundo ali que tem sintoma vai ter, que é uma fase de resposta viral. Tá? Então é aquela paciente que até 7 dias ali fica incomodada, tem falta de ar, tosse, tem coriza, né, tem um desconforto.
Qual que é o problema a partir do 7º dia, e especialmente após o 10º dia? Existe uma resposta hiperinflamatória em alguns pacientes. E é isso que desencadeia uma doença grave na COVID. Então, a gente tem um período que a gente chama de 2A, que seria aquele período em que a mulher não tem hipóxia, e um período que a gente chama de 2B, que é um período que essa mulher começa a ter hipóxia. E nesses casos, gente, quando a gente começa a ter uma evolução com uma fase de resposta hiperinflamatória, essa mulher precisa ser internada, tá? E esses casos podem evoluir com uma gravidade bastante grande. E o estágio 3, aí é aquele estágio gravíssimo, né, em que os pacientes podem ter grandes complicações, às vezes infecções bacterianas associadas, a saturação de oxigênio caindo, às vezes a gente vai precisar tomar algumas medidas para esses quadros graves que a gente vai conversar já agora. Então vamos lá, sintomas moderados ou graves. O que a gente vai fazer para essa paciente? Necessidade de internação em quarto individual. Por quê? Isolamento, né, gente? Tem que isolar essa paciente dentro do hospital. A gente vai entrar com oxigenoterapia para essa paciente. E a gente tem que manter a saturação de oxigênio acima de 95%. E a PaCO2 da gasometria arterial inferior a 45 milímetros de mercúrio. Tá? Isso aqui é básico para a gente conduzir uma gestante. A gente sabe que quando a saturação de oxigênio cai muito abaixo disso, o feto já está sob risco de sofrimento. Então, a gente tem que manter a saturação da gestante acima de 95%. Antibióticos, a gente inicia para todo mundo? Não, só casos moderados ou graves, e se ela tiver algum sinal de infecção bacteriana. Então, fez um exame ali, uma radiografia de tórax, fez uma tomografia de tórax, viu que tem um quadro de infecção bacteriana, aí sim a gente vai pensar em antibiótico terapia. Tá? E qual que é a antibiótico terapia preconizada? Ceftriaxona 2 gramas EV uma vez ao dia e a azitromicina 500 mg via oral uma vez ao dia por 5 dias. Tá? Heparina, se a contagem plaquetária for maior ou igual a 50 mil e de acordo com o peso. Então vamos pensar aqui, uma paciente que está internada, que vai ficar imobilizada num quarto individual, isolamento. Então essa mulher precisa de anticoagulação também. A gente sabe que a própria doença COVID tem uma predisposição também a fazer hipercoagulabilidade, né? Então, vamos evitar um TVP, vamos evitar um TEP nessa mulher aí, justamente pensando na complicação da doença. Corticoterapia. Então, após 7 dias do início dos sintomas, se mantiver comprometimento pulmonar importante. Então, a gente pode pensar em corticoterapia, sim. Vai dar para casos leves? Não vai. É só para aquelas pacientes que têm complicações, que têm um quadro pulmonar importante. E quais que são os corticoides que a gente utiliza? Então, metilprednisolona, tá? Que a gente vai usar de 0,7 a 1 mg/kg endovenoso de 12 em 12 horas por 3 dias, podendo prorrogar por 7 dias se houver resposta satisfatória. Teve resposta satisfatória, continua. E o outro corticoide que a gente pode utilizar é a dexametasona, 6 mg dia, que a gente vai usar mais ou menos 0,75 mg/kg dia por 7 a 10 dias. E olha que interessante, no próprio manual do Ministério, eles preconizam que seja preferível a utilização da dexametasona, principalmente naqueles casos em que o feto é prematuro, né? Antes de 34 semanas, especialmente, que seria o período em que há indicação de corticoterapia também para maturação pulmonar. Porque aí a gente usaria um corticoide que também atuaria nessa maturação pulmonar, caso essa mulher complique ainda mais e precise ser submetida ao parto, tá? O oseltamivir, 75 mg de 12 em 12 horas por 5 dias, também deve ser mantido. E a pronação? A gente pode pronar gestante? A gente pode pronar gestante, mas... Fabiano, mas e a barriga da gestante? Como é que a gente faz com essa situação? O que a gente faz, na verdade, é um verdadeiro coxim. A gente cria como se fosse uma rosquinha grande ali para encaixar a barriga da paciente. Tá? Então, a gente pode pronar sim. Em que situação? Se a PaO2, se o BFIO2 for menor do que 150, especialmente quando necessitam de FiO2 acima de 70% e PIP de 14, tá? E aí essa paciente ela fica em posição prona por um período de 16 a 20 horas, e aí depois ela volta para a posição supina, para uma nova avaliação. Faz uma nova gasometria arterial em 4 a 8 horas após esse período. Se essa paciente continua mantendo esses parâmetros, a gente prona ela de novo. Tá? Se ela melhora, a gente pode tirar da pronação. Se ela não melhora, volta para a prona. Tá? Mas de forma que a gente faz esse intervalo, dá um descanso para ela ali durante um período. Tá? Então, 16 a 20 horas
em pronação. Combinado? E quais são os exames que a gente pede para essa mulher moderada grave? Hemograma, creatineia, creatineia é ótimo, creatinina e ureia, sódio, potássio, TGO, TGP, LDH, proteína C reativa, coagulograma, dedímero. Lembrando que o dedímero, à medida que a gestação passa, ele aumenta naturalmente. Então, ao interpretar valores de referência ali para gestante, cuidado, né? A gente sabe que o dedímero às vezes não é um exame tão fidedigno ali para gestante. Ferritina, gasometria arterial, principalmente nos casos em que a gente tem uma saturação de oxigênio abaixo de 95% e persistente, né? Raio-x de tórax ou TC de tórax, a depender do quadro da paciente, e avaliação da vitalidade fetal. Beleza, gente? Maravilha! É isto! E a notificação para todos esses casos, todos, sintoma leve, sintoma moderado e sintoma grave, tem que ser feita notificação. A notificação é compulsória para tanto os casos suspeitos de síndrome gripal quanto para os quadros de síndrome respiratória aguda grave. Tá? Então, chegou uma gestante ali no pronto-socorro para você com sintomas gripais, ainda que você não saiba que seja Covid, vai notificar como síndrome gripal, mesmo que você vá mandar ela para casa. Tá bom? E esses casos, eventualmente, vão ser telefonados para saber como é que essa mulher está ali na sequência. Combinado? Perfeito? Notificação compulsória para todos os casos. E de dados que são importantes em relação a gestantes e puérperas. Aqui eu vou incluir puérperas no mesmo bolo, porque é de população obstétrica e a gente sabe que esse grupo tem um risco maior. Tá? Aparentemente, inclusive, as puérperas têm um risco ainda maior do que das gestantes. Então, ficar atento a isso. Pode ser pergunta da sua prova. Tá? Então, gestantes e puérperas, elas são consideradas grupo de risco. No Brasil, isso é considerado até 14 dias pós-parto, como grupo de risco. Tá bom, gente? Gestantes com Covid têm maior chance de pré-eclâmpsia. Pode parecer loucura, mas é pré-eclâmpsia. Tem maior risco. Infecções graves. Admissão na unidade de terapia intensiva, tão óbvio isso, né? Intubação também é óbvio. Mortalidade materna também é óbvio pra gente. Parto prematuro, a gente vai falar já um pouquinho sobre isso, porque é importante também. Maior índice de morbidade neonatal grave e maior índice de morbidade perinatal grave e mortalidade perinatal, tá? Então, se lembrar que isso pode acontecer, tá bom? Em 2020, a gente teve uma letalidade em gestantes internadas que foi de 5,5% e a de puérperas de 12,9%. E olha 2021, gente, por incrível que pareça, a gente não sabe a resposta direito, parece que foi pelo vírus gama, pela variante gama, né? Então, em 2021, houve uma piora do quadro, 11,5% em gestantes, tá, internadas, e 22,3% em puérperas. Essa foi a taxa de mortalidade. Olha como aumentou demais. Fica atento. Por isso que eu acho que ainda é um tema super quente para cair na prova desse ano. Das que evoluíram a óbito, olha que interessante, 26% eram obesas, 23% apresentavam alguma cardiopatia e 21% eram diabéticas. A gente sabe hoje, tá? Isso aqui é um estudo de um banco de dados nacional, mas a gente sabe que esses 3 parâmetros eles são fatores de risco para complicação. Beleza? Em relação à transmissão vertical, existe? Existe, mas é super pouco frequente, tá? E não é afetada pela via de parto. Então pode ter parto normal? Pode. Pode fazer clampeamento tardio do cordão umbilical? Pode. Contato pele a pele? Pode. Amamentação ou alojamento conjunto? Pode. Desde que todas as medidas de precaução sejam mantidas. Máscara, lavar a mão, passar álcool gel. Beleza? E quais são as repercussões da Covid para o feto? Prematuridade, 83% dos partos prematuros são por indicação médica, por piora do estado materno ou por pré-eclâmpsia. Sofrimento fetal e restrição de crescimento, reportado entre 7% e 10% dos casos. Tá? Então, a gente vê que a prematuridade está muito mais associada à indicação médica. E eu vou deixar um recadinho para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Risco de morbimortalidade 2 vezes maior. Porém, a maioria dos recém-nascidos é assintomática. E o segmento fetal pós-Covid? Então, a mulher teve Covid grávida. Tem algum segmento que tem que fazer diferente? Tem. Esses nenéns têm maior risco de restrição de crescimento intrauterino. Então, elas precisam de uma realização de ultrassom obstétrico mensal para ver se o crescimento está de forma adequada. E a via de parto? Ela é obstétrica, como a gente já conversou. Pode ser parto normal? Pode. E aqui é o dado que eu quero chamar a atenção de vocês. A cesárea piora o quadro materno.
tá? Pode piorar o quadro materno. A gente pode pegar uma paciente que às vezes está leve e levar uma gravidade justamente porque a gente fez uma cesariana nela. Então, nunca indicar a resolução de uma gestação simplesmente porque a mulher tem Covid, tá? Isso a gente viu vários casos durante a pandemia, porque ninguém sabia o que podia acontecer, né? E o que a gente viu foi que essas mulheres complicavam muito mais. Então, o ideal é esperar passar o período da doença, continuar avaliando essa gestante com cuidado e só pensar em resolução depois que a doença acabar. Ainda que essa paciente esteja no termo, não resolvam essa gestação com a paciente com Covid. E isso é uma recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde. Beleza? E a vacinação? Quais são as vacinas preconizadas para gestantes e para as puérperas? Pfizer, BioNTech e Sinovac, Coronavac, que são as vacinas sem vetores virais. Então, as vacinas que utilizam o adenovírus, a gente não vai utilizar para gestantes, tá? Isso é o que é preconizado pelo Ministério. Ah, mas tem outros países do mundo utilizando. Isso é Brasil, gente. Nós estamos falando de Brasil e no Brasil é isso que a gente usa, tá bom? E a anticoncepção, como é que a gente faz? Tem que suspender? Não tem que suspender dessas mulheres depois do parto? Pode iniciar? Não pode iniciar? Qual que é a recomendação? Se a gente for usar um método de longa duração, se a mulher tiver com Covid, o ideal é que a gente coloque um DIU de cobre. Tá? Não introduza nada hormonal nesse momento. Não faça o início de nada hormonal. Se ela tem diagnóstico de Covid-19 já com algum método, aí saindo da parte um pouco de gestante puérpera, elas podem continuar usando o método com progestogênio isolado. Combinados devem ser evitados somente em casos de comprometimento pulmonar grave, quando houver imobilização no leito. Então vocês vejam que não tem recomendação para suspender a anticoncepcional, como foi feito em várias mulheres, né? E essas mulheres engravidaram e aí sim elas tiveram o risco de ter trombose, né? Então, gente, calma, muita calma nessa hora, não tomem decisões precipitadas, só suspendam em caso de paciente imobilizada ali na UTI. Os LARCs podem ser continuados em mulheres com Covid-19 positiva, tanto nas assintomáticas quanto nas sintomáticas. Principalmente porque os LARCs, eles são todos de progestagênio ou de cobre, né? Então, assim, a gente não tem LARC combinado.